Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Imigração USA. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, e vamos combinar que de amarga já basta a vida e a trajetória imigratória em algumas circunstâncias. Então, para a gente falar de algo que é intrínseco a essa mudança, do Brasil para os Estados Unidos, algo que a gente carrega com a gente, nossa brasilidade, que é a nossa comida. E, gente, acho que não tem nada mais essencial para o brasileiro ou para a brasileira do que os nossos queridos docinhos de festa. Vamos combinar. O americano faz muita coisa bem, mas nada como um bom brigadeiro brasileiro para alegrar uma festa, e pelo jeito os americanos concordam, porque hoje eu vou estar batendo um papo com a Daniela Vezzi da Messuit. Daniela, seja bem-vinda. Muito obrigada, Renata. É um prazer estar aqui no seu programa e dividir um pouco aí de doçura com você e seus telespectadores. Daniela, eu nunca tive que trabalhar com uma bandeja de delícias na minha frente. Me conta como foi essa sua trajetória. Você já trabalhava com doces no Brasil? Se encontrou aqui? Como foi essa trajetória para a Daniela, empreendedora no ramo de doces nos Estados Unidos? Não, na verdade eu sou dentista de formação, com especialização em pacientes especiais de geriatria. Mas o doce, a culinária no todo, foi sempre a minha paixão durante toda a vida. E eu tive a oportunidade de fazer muitos cursos com chefes renomados, mas até então era só o meu hobby, era realmente o meu relax no meu tempo disponível. E quando mudamos para cá, isso ficou assim muito forte, sabe? Muito latente realmente essa vontade de deixar o meu hobby, passou a ser então o meu job. Eu iniciei a empresa há quase 9 anos, só que a minha trajetória para cá foi um pouco diferente do que a maioria dos brasileiros. Eu conheci uma chefe americana que ela realmente assim me deu a mão e me introduziu para um mercado diferente. Ela se surpreendeu, como tantos outros americanos, com a culinária realmente brasileira, o que a gente traz, porque a culinária brasileira ela não é somente a brasileira, ela já é uma mistura de sabores. A gente traz uma origem italiana, a gente traz, enfim, eu resolvi empreender e começar aí a colocar em prática o que era meu hobby lá e o que foi sempre o meu sonho, que era a minha parte de relax do dia. E engraçado, porque eu tô aqui na frente dessa bandeja, dessas delícias, e eu quero falar que eu sou incrivelmente doméstica, eu adoro cozinhar. Não sei se gostam da minha comida, mas eu gosto de cozinhar. E eu sempre vejo isso como uma extensão de amor, de cuidado, A comida tem uma carga emocional muito grande. E como advogada de imigração, é impressionante como a comida tem um papel central em alguns processos, principalmente quando a gente tem uma mistura de famílias. Vou te dar um exemplo. Primeira coisa que a brasileira me pergunta num processo imigratório, quando ela se casa com um cidadão americano, é se é importante ela ter uma festa de casamento. E o que é festa de casamento pra gente? Não é ir num restaurante comer, é a bandeja de docinhos, é o bolo. Ela quer falar isso, porque para ela é importante, é simbólico. E mais importante ainda é que nesses mais de 10 anos trabalhando como advogada de imigração e atendendo milhares de casais, onde tem um americano e uma brasileira, para mim, o fator número 1 de sucesso daquele relacionamento a longo prazo é se o americano é aberto a experimentar a comida dela. E quando eu digo a comida dela, não é a comida que ela cozinha, é a comida que ela está habituada a comer, porque para ela tem uma significância. E você sabe qual é a coisa número 1 que eles mencionam? É o brigadeiro. Acredito, mas na minha trajetória, eu sempre tive um feedback muito positivo com relação ao brigadeiro. Especificamente 3 sabores, eu tive quase um feedback de quase 100% de aceitação. É mesmo? Que é o tradicional, o pistache e o bruyère. Foram 3 que, assim, mediante, claro, algumas adaptações, eles não trazem aquele brigadeiro tão doce quanto nós tínhamos na nossa infância, mas isso também já é uma trajetória que a gourmetização fez. O que, por exemplo, as nossas avós faziam um brigadeiro com achocolatado, o leite condensado e a manteiga, hoje o brigadeiro não é mais isso, Nem para os brasileiros, o brigadeiro já não tem mais essa receita básica. Então, a adaptação com chocolates belga,
com chocolate francês, com uma finalização com outro tipo de granulados, enfim, que são mais gourmetizados, eu acho que isso ajudou também nessa trajetória e nessa adaptação e nessa aceitação do brasileiro para a nossa culinária. Você estava falando do brigadeiro e dessa jornada, né, a gourmetização. A primeira coisa que me remeteu é aquela coisa da infância, aquele brigadeiro enorme de padaria. E uma coisa que eu percebi nos seus doces, eu não sei se dá pra gente pegar aqui na câmera, mas é o tamanho, porque ele tem, até o próprio, o serving size, ele traz uma delicadeza maior e também a oportunidade de explorar outros sabores, porque daí você tem espaço, né? Exatamente, exatamente. Nós também temos essa diferença com relação à festa que você estava falando, né? O consumo americano numa festa, ele é bem menor do que o consumo brasileiro numa festa. Hoje nós trabalhamos com uma média, por exemplo, para um casamento assim, o americano ele costuma consumir em média 3 unidades. Isso é um brasileiro festa. Em 2 segundos. Um brasileiro, nós trabalhamos com a média de 5, 6 doces. Sem contar pessoa. O que ele leva para a avó. Exato, que acontece também, que isso é tradicional também. Tem que fazer para a marmita também. Mas eu acho tão incrível que a gente, conversando, para mim é um assunto fascinante, tá? Falar desse cruzamento de comida porque para mim falar de imigração é falar de vidas. As pessoas querem falar de vício, eu falo, esquece o visto. O visto, se ele existir, ele vai se adaptar ao seu desejo de vida. Tem outros fatores que são relacionados ao ser humano que vão ter um impacto tão ou maior na sua decisão de migrar ou não. E antes da gente entrar nesse assunto, eu tenho uma filha de 11 anos que ela, ano passado, na 5ª série, tinha que levar uma comida, né, para a turma dela, e ela estava, assim, extasiada, porque ela ia levar brigadeiro. E daí ela chegou em casa, eu falei, e aí, filha, como é que foi levar a brigadeiro? Ela falou, mãe, tiveram umas crianças que não comeram, mas eu não posso confiar no gosto delas. Imagina. Mas o brigadeiro, por exemplo, é o nosso doce mais popular, mas nem de longe. Hoje ele é um doce comum. Porque o brigadeiro ele pode ter uma releitura, ele pode sair de um simples doce que você leva na escola para se tornar um doce elegante, um doce com design para uma festa. Sem dúvida. Então, assim, o brigadeiro ele tem ele tem não limite de design, ele tem não limite do que você pode combinar, ele tem não limite de aplicação. Então o brigadeiro realmente, além de ele ser muito saboroso, ele abre um leque de opções de o que é esse brigadeiro. Às vezes é uma base de brigadeiro, mas ele não tem uma cara de brigadeiro. Então isso é muito fantástico, né? A gente conseguir explorar isso e levar isso para um mundo que um brigadeiro normal, ele já não é uma coisa comum. Então um brigadeiro aromatizado, um brigadeiro com infusão, um brigadeiro com saborização, um brigadeiro com uma finalização diferente, ele é um doce que ele vai da escola à festa e se comporta bem. E você sabe que você comentou no início que você teve uma chefe americana que te deu a mão. Eu ouso dizer que ela pegou a sua mão para se diferenciar. Porque pense quando você apresenta uma coisa delicada como essa, inovadora, diferente, que é unificadora também, porque eu acho que a cozinha brasileira, ela se adapta em qualquer circunstância, ela consegue fazer essa junção e trazer também o encantamento. E você acabou traduzindo isso para um negócio, né? Me fala um pouco a respeito da Miss Sweet. Como é que você hoje atende mais o mercado brasileiro, o mercado americano? Quem é o seu maior consumidor, Daniela? Hoje, por incrível que pareça, eu ainda tenho um público maior americano, entre americanos e hispanos. Mas na minha trajetória aconteceu assim, começando, né, com essa chefe que realmente ela me deu a mão e ela me posicionou ao mercado americano, que eu brinco assim, olha, quando você sai do Brasil, você tira o pé do Brasil, mas você tem que tirar a cabeça também. Também. Porque o mercado americano, empreender no mercado americano não é igual empreender no mercado brasileiro. Qual a maior diferença? Muitas. Primeiro que aqui nós temos que atender uma demanda que é realmente uma demanda grande. No Brasil, por exemplo, nós não temos tanta cultura de atender um doce a 2.000 milhas daqui, a 1.000... O envio, né? No Brasil o envio é inexistente. Nós não temos essa cultura. Tanto que uma das coisas que ela me orientou a fazer foi assim, olha, você tem que ter um online. Sem dúvida. A princípio eu não acreditei, tá? A princípio eu realmente fiz, mas porque ela insistiu que eu tomasse essa decisão.
E assim que começou. É mesmo? E através do online, eu fui... Olha, foi até uma excelente coincidência, mas foi através do online, eu tive uma venda online para uma pessoa de uma posição estratégica aqui nos Estados Unidos, e foi através dessa uma venda online que hoje eu atendo o mercado de luxo americano. Você vê, você falou do online, tem 2 grandes canais de vendas aqui nos Estados Unidos, né, de compras, e eles vendem comida como eles vendem eletrodomésticos, eles vendem bolos, eles têm uma grande cadeia de pizzas de Chicago, que é a Lu Malnares, que vende pizza congelada para os Estados Unidos. Então, o consumo e o envio aqui nos Estados Unidos, sem sombra de dúvidas, de comestíveis é diferente do Brasil. Certamente. Hoje eu atendo também a Amazon, por exemplo, e outras plataformas que fazem B2B. Eu estou para dizer que hoje a Amazon paga as contas. Que bacana! Então, assim, ela tem um fluxo muito grande realmente de ver. Um consumo que eu realmente não imaginava que existisse. Então, você vai ter que proteger o nome Brigadeiro Prime. Pois é, excelente ideia, excelente ideia. E quando você foi vendo, você é muito empreendedora, muito visionária. Como você viu isso se traduzir agora em um novo esforço, né? Uma nova empreitada para a Miss Sweet, que agora é incapacitar indivíduos, eu não vou falar brasileiros, que querem fazer de um hobby, de uma paixão, uma profissão e uma oportunidade de empreendedorismo. Conta pra gente um pouco mais a respeito disso, Daniela. Exato, eu tive o convite pela Unigran. A Unigran, no próximo ano, vai lançar o curso de gastronomia e está com um projeto fantástico. Elas estão realmente com profissionais, com uma estrutura que a pessoa sairá de lá não só com diploma, mas realmente com essa visão de como eu posso aplicar isso no mercado americano. Então, a estrutura lá é realmente assim, é de ensino, é de mostrar realmente o que é a realidade de aplicação e como ela pode fazer isso nos Estados Unidos. Renata, eu fiquei muito honrada com esse convite da Unigran, porque eles realmente estão montando um próximo projeto para início já de 2026. E o curso de gastronomia, ele está com um time excelente. E não só o time, eles estão organizando de uma maneira que o profissional saia de lá com realmente uma visão do mercado, aonde ele pode aplicar. Então, ele realmente vai sair da formação para a execução com total capacidade. Sim. Daniela, se vocês precisarem de degustadores profissionais, me voluntario a esse grande sacrifício. Certamente será um prazer. Tenho certeza que vai ser muito difícil, não vai ter monjaro que segure. Mas, olha, todas as oportunidades de capacitação profissional que um brasileiro ou brasileira podem buscar nos Estados Unidos, eu acho super válidos. Eu sou grande proponente, já tive representantes da Unigran, de outras universidades aqui no nosso programa, e eu sou proponente do brasileiro utilizar o acesso que ele tem nos Estados Unidos para aumentar o conhecimento dele. Porque uma das coisas que eu vejo aqui é que o sucesso nos Estados Unidos ele é democrático para quem busca ele. Veja você, dentista por formação, decidiu seguir um hobby, né? E eu não gosto de falar do hobby como se fosse algo, né, menosprezando o potencial, mas encontrou a felicidade e o sucesso na mesma casa. E eu imagino que para outros brasileiros possa ser essa oportunidade, não só aqui, até para aqueles que vão voltar para o Brasil. Então, para quem tem interesse em saber mais sobre esse curso, aonde eles encontram essa informação? No site da Unigran? Sim, a Unigran em breve já colocará isso disponível no site e terá maiores informações aí para dividir. Gente, foi uma delícia conversar com a Daniela Vezzi da Miss Sweet, que é uma empresa que está fazendo um grande sucesso apresentando os famosos Brigadeiros para os americanos aqui nos Estados Unidos. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, e que a sua trajetória imigratória seja mais doce do que os brigadeiros da Miss Sweet. Espero vocês no domingo que vem aqui no Conexão Imigração USA.